Olá, irmãos! Mais uma vez eu me dirijo a você através deste vídeo no nosso grupo distrital, onde aqui eu cumprimento as nossas igrejas, nossos irmãos queridos. E que bom que esse vídeo pode chegar na sua casa sem a nossa chance de estarmos nos encontrando na igreja, né? Nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Espírito Santo, sobre estarmos cheios do Espírito Santo. No último vídeo, o vídeo anterior, eu mostrei a você uma ilustração de um copo vazio, de um copo por metade de água e um copo por completo de água, né? E o fogo, ele veio no copo vazio e furou todo ele. A vida vazia, sem Deus, ela é assim, cheia de furos, somos frágeis, sensíveis, né? Já uma vida com um pouco de Deus é bom. Ela tem as suas vantagens, mas ainda as provações, as lutas, as dúvidas podem ainda causar danos à minha vida e à sua vida. Mas uma vida cheia do poder do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo diariamente, nós temos uma vida completa, uma vida protegida. As provas até vêm, elas tentam nos queimar e pode até gerar alguma certa dor, mas a grande verdade é que nossa vida sairá ilesa. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você através do Espírito Santo. O Espírito Santo tem esta função na minha vida e na sua vida também, nos proteger do pecado, nos proteger das garras do inimigo, tentando nos levar para a escravidão. Hoje eu quero falar a você sobre 3 grupos de pessoas, ou 3 tipos de pessoas que a Bíblia apresenta. Tá? São 3 classes de pessoas. E aqui nós podemos ver isso em 1 Coríntios 2, o finalzinho, e 1 Coríntios 3, o início de 1 Coríntios 3. Depois nós vamos ver isso sendo repetido também lá em Romanos 8, depois lá em Gálatas capítulo 5, nós vamos ver essa linguagem dos 3 grupos. Né? Esses 3 grupos eu já vou adiantar a você, para você, na leitura, você já estar atento. A Bíblia chama um grupo de pessoas de homens naturais, ou homens normais, que são aqueles vazios, sem nada. E também há aquele homem chamado de homem espiritual, que é aquele homem cheio do Espírito Santo. E há também, a Bíblia também chama um outro grupo de pessoas de homem carnal, que talvez podemos dizer que é aquele homem do copo com um pouco d'água. Né? Então, nós vamos ver um pouquinho disso. Eu quero ler aqui para você, para nos contextualizar. Então, 1 Coríntios 2, verso 14 até o 16, diz assim, olha: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Olha o capítulo 3, o verso 1 até o 3 diz assim, olha: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Pois bem, aqui nós temos os textos bíblicos que nos dá as diretrizes para classificar esses 3 grupos de pessoas, ou 3 grupos de pessoas aí, né? O grande critério aqui para diferenciar um grupo do outro, se você observar ali em 1 Coríntios 2, verso 14, é a presença do Espírito Santo. É o relacionamento que essa pessoa tem com o Espírito Santo.
Você vai ver isso logo ali no verso 14, você vai sentir isso. Tem os que não aceitam o Espírito Santo, né? Então, para esses as coisas são loucuras, né? Então, o homem natural não tem nenhum tipo de relacionamento com o Espírito Santo, tá? Agora, já os outros dois últimos grupos de pessoas, o critério para diferenciar um do outro continua sendo também um relacionamento com o Espírito Santo. O homem natural não tem nada do Espírito Santo. Aí nos restou o homem espiritual e o homem carnal, né? O homem espiritual, obviamente, ele está cheio, ele se relaciona intensamente com o Espírito Santo. Já o homem carnal, ele se relaciona muito pouco com o Espírito Santo, superficialmente com o Espírito Santo, até tem Deus, até se relaciona com Cristo, até fala sobre Cristo, mas não se aprofunda, não se entrega completamente. Deus, ele estabeleceu o Espírito Santo como o único elo de ligação entre o céu e a terra. Isso é dito por Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, na página 322. Vou repetir. Deus estabeleceu o Espírito Santo como o único elo de ligação entre o céu e a terra. Depois de Cristo, essa é a única ligação que nós temos entre o céu e a terra. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse membro da igreja, vamos chamar aqui. O homem natural é aquele que não quer saber de igreja, que não quer se relacionar nada com Deus. Não, esse negócio de vida espiritual para mim, esse negócio de Deus, isso é balela, isso é coisa de gente fraca, isso é coisa... Não, eu já estou num outro nível. Isso é o homem natural. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o homem espiritual e depois sobre o homem carnal, e nós vamos entender um pouquinho mais. Volto a dizer que o critério para diferenciar tanto as três classes, né, é o relacionamento com o Espírito Santo, tá? E o homem espiritual, ele tem relacionamento intenso, né? Ele entrega a sua vida, o seu coração de forma intensa ao Senhor. Ele vive intensamente com Deus, tá? Mas lá em Apocalipse, quando fala sobre a igreja Laodiceia, lá fala algumas características, né? E lá diz que não és frio e nem quente, és morno, né? Mas lá apresenta que tem um grupo que é quente. Então, esse homem espiritual é o quente. Esse homem espiritual é aquele que a vida cheia do Espírito Santo, ele é um homem quente, ele é uma mulher quente, ele é uma pessoa totalmente influenciável pelo poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Já lá em Mateus 25, lá naquela parábola das 10 virgens, esse homem espiritual, ele é chamado de sábio ou prudente. Esse é o homem espiritual. Da parábola das 10 virgens é o sábio, é o prudente. Bom, vamos falar agora sobre o homem carnal, né? Porque o homem espiritual é muito óbvio algumas coisas, há uma entrega, um relacionamento, há uma busca do batismo do Espírito Santo intensamente, de fazer e obedecer a Deus e de querer se relacionar com Deus, né? Mas o homem carnal, ele... Às vezes a gente pensa assim, o homem carnal não tem nada a ver com igreja, né? O homem carnal não vai na igreja, o homem carnal ele não gosta de coisa da igreja. Quero dizer para você que o homem carnal vai na igreja. O homem carnal, ele pode ter pouco tempo de igreja, como pode ter muito tempo de igreja também, tá? O homem carnal, ele está na igreja, porque Paulo escreveu isso, a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas como a nossa nos dias de hoje também, né? E lembrando aqui, fazendo a comparação ali das 10 virgens, o homem carnal, ele é aquelas virgens imprudentes, nécias, tá? E na relação à igreja de Laodiceia, o homem carnal é o morno. O homem carnal é o morno. Você deve estar chegando a algumas conclusões aí, né? Dizendo o seguinte, opa, peraí, então, será que eu sou carnal até aqui? Achava que eu era espiritual? Pode ser. Mas não fique triste por se identificar como carnal. O que importa é que o poder do Espírito Santo está disponível a nós. O batismo do Espírito Santo está disponível a mim e a você hoje. E ele pode nos transformar de homens carnais para homens espirituais. Tem um significado ser carnal. Ser carnal significa que nós vivemos com nossas próprias forças.
nossa própria sabedoria, nossa própria inteligência, nossas próprias habilidades. Eu tenho um jeito para resolver isso. Eu. O ego é muito forte no homem carnal. Mas também significa ser um homem carnal, significa que esta pessoa, ela não está cheia do Espírito Santo. Ela pode até ter um pouco do Espírito Santo, mas ainda não é suficiente. Lembra do copo pela metade? Pode ser o homem carnal. Muitos pensam que esse grupo carnal é constituído apenas por pessoas com pecados abertos. Mas eu quero dizer para você que tanto um quanto o outro, tanto pecados abertos quanto pecados ocultos, podemos estar sendo classificados como homens carnais. E Paulo, ele escreve ali, lá em 1 Coríntios 3, que fala que eu estou falando com vocês como criancinhas. Lembra que nós lemos? Como criancinhas, porque se eu falar tudo, vocês não vão suportar, porque vocês ainda não desenvolveram a fé de vocês, né? Não cresceram na fé. Deveriam, mas ainda não cresceram. Podemos ter muito conhecimento da palavra de Deus, queridos irmãos, mas se não tivermos crescimento espiritual em cima da palavra de Deus, do conhecimento que temos, isso ainda não é suficiente. O crescimento espiritual, ele depende da nossa entrega a Deus. Precisamos nos entregar a Jesus completamente, continuamente ao Espírito Santo. Lembra do último penúltimo vídeo que nós fizemos sobre a continuidade no Espírito Santo? Pois é, precisamos desta continuidade e não só uma única vez. Cristãos carnais também, eles podem estar ativos na igreja, podem ser líderes da igreja, pode ser até um pastor da igreja. Pode ser alguém que carrega a Bíblia para cima e para baixo, canta hinos conservadores ou hinos liberais, hinos mais atuais, hinos mais conservadores. O homem carnal, ele pode ser tudo isso também. Eles podem até fazer grandes coisas para Deus. O homem carnal faz grandes coisas para Deus. Mas pode ser que em alguns momentos não esteja cheio do Espírito Santo. Ellen White, ela diz o seguinte sobre essa questão de viver de aparência, que é o homem carnal muitas vezes, vive de aparência. Ela diz assim que um espírito contrário ao de Cristo está a negá-lo, independentemente de qualquer profissão de fé que possa fazer. Os homens podem negar a Cristo. De que forma que nós negamos a Cristo? Ela continua dizendo, pela maledicência, pela conversa destituída do bom senso, por palavras inverídicas ou descorteses. Podem negá-lo esquivando-se às responsabilidades da vida, pela busca dos prazeres pecaminosos. Podem negá-lo conformando-se com o mundo, por uma conduta indelicada, pelo amor às próprias opiniões, pela justiça própria, por nutrir dúvidas, por ansiedades desnecessárias e por deixar-se estar em pensamentos sombrios. Por todas estas coisas, declaram não ter consigo a Cristo. Nossa, que texto! Nós negamos a Cristo, nós negamos o Espírito Santo na nossa vida, tendo esses tipos de comportamentos aqui. E sabe, isso está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 249. Claro que, dependendo da versão, pode mudar um pouquinho para frente ou para trás, mas é mais ou menos aí na página 249. Depois leia de novo esse texto, muito interessante. Deus deseja libertar-nos do nosso eu, o eu que nos escraviza. E esse negócio do eu, ele se ofende muito fácil. Facilmente a gente está ofendido por alguma coisa
E porque o eu é muito forte na nossa vida, e quando o eu é muito forte, a gente se ofende muito fácil, a gente tem ciúmes muito fácil, a gente se irrita e guarda ressentimentos facilmente. E Deus, através do poder do Espírito Santo, Ele quer nos libertar dessas atitudes que nos faz tanto mal. Morris Wendel, um grande escritor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele fala sobre render a nossa vida a Deus. E ele diz assim, olha, não existe tal coisa de entrega parcial. Às vezes a gente fala sobre a entrega parcial, né? Ele diz que não existe esse negócio de entrega parcial. Não é possível fazer uma entrega parcial, do mesmo jeito que não é possível ser um pouco grávida. Ou você é, ou você não é. Não há meio termo. Ele é bem radical nisso. Ou você tem o Espírito Santo ou você não tem o Espírito Santo. Ou você tem uma vida com Deus ou você não tem uma vida com Deus. Não vamos entrar neste mérito, mas é interessante essa visão aqui também, né? Uma pessoa ela pode estar ligada a uma igreja e estar perdida. E estar na condição de perdida. Isso é muito trágico, né? A parábola das 10 virgens, ela mostra isso daí. Tá? Existia ali, essa parábola também fala sobre a igreja de Laodiceia, né? Ilustra muito bem essa questão de que há pessoas fazendo, as pessoas com Cristo e podem também se perder. Você conhece muito bem isso daí. E para a gente encerrar, eu quero destacar aqui o que está lá em 1 Coríntios 3, no verso 3. Às vezes nos passa desapercebido o verso 3, relacionado ao homem carnal. Ali diz que existe inveja e dissensões ou divisões, né, brigas entre nós. Esse comportamento é também do homem natural. E o homem carnal, muitas vezes, ele pode ser o homem natural com vestimenta ou embalagem de um religioso. Estranho isso, né? Estranho isso, às vezes a gente está há tantos anos, tanto tempo, tanta dedicação na igreja, será que eu não estou sendo, a minha vida não está sendo embalada por uma vida religiosa e lá por dentro eu não tenho nada com Deus também? Pense nisso, uma oportunidade para tanto eu quanto você refletirmos nisso daí. Mas eu quero terminar então dizendo que esta questão de divisões, de problemas de inveja e principalmente as divisões, esses problemas têm sido muito comuns na nossa igreja e entre nós. Nós nos dividimos pela música, nós nos dividimos pelo comportamento, nós nos dividimos, eu gosto disso, eu gosto daquilo, a igreja ideal para mim é isso, a igreja ideal para mim é aquilo, não porque nos falta isso, não porque a gente tem demais aquilo, não por isso ou por aquilo, e a gente, às vezes algumas interpretações bíblicas têm nos dividido também. Aqui em Franca, graças a Deus, isso não tem acontecido tanto, mas em muitos lugares as interpretações bíblicas têm dividido o povo de Deus. Uns creem assim, outros creem assado e brigam entre si, não, correto é esse, não, correto é aquele. E há uma intolerância muito grande entre nós. Às vezes coisas que as duas coisas podem viver muito bem juntas. Mas nós não nos toleramos. E os dias que nós estamos vivendo, agora falando da atualidade, das 2 últimas semanas ou 3 últimas semanas, onde as pessoas têm se dividido muito do fique em casa, né? Ou não, fique em casa. E isso tem causado uma grande discussão, isso tem se tornado problema até político. E nós temos nos envolvido com isso e temos sido intolerantes até às vezes dentro da própria casa nossa, né? Então, esse tipo de coisa não é compatível com estar cheio do Espírito Santo. As mesmas coisas podem acontecer hoje, queridos, sobre aquelas divisões que aconteciam na igreja de Corinto, podem estar acontecendo no dia de hoje também. Os mesmos cristãos que se dizem sou conservador, ou aqueles que dizem sou liberal, essas duas classes podem ser carnais. Essa é a triste notícia. Não é ser conservador que te faz espiritual, ou ser liberal que te faz espiritual. É se nós estamos com a vida com o Espírito Santo. É claro que algumas coisinhas vão mudar, é óbvio,
Mas a grande questão é: eu estou com o Espírito Santo tem enchido a minha vida, tenho sido um homem espiritual ou uma mulher espiritual? Pense nisso. O vídeo está ficando um pouco grande, vamos continuar o nosso assunto no próximo vídeo. Mas hoje eu desejo a você, encha-se do Espírito Santo e use o poder dele para vencer o mal que está por aí. Que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço para você.